A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar reunido com os irmãos. Como é bom falar um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Meu nome é Diasnária e nós vamos dar continuidade ao capítulo 14 do livro de 1 Samuel. E hoje nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 23, que diz o seguinte: Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, cantai e vede quem é que saiu dentre vós. E cantaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aias: Trazei aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial se passou a Beten-Aven. Aqui, igreja, Saul e seus 600 homens estavam de volta em Gibeá, onde Saul vivia, e as sentinelas das muralhas da cidade eram capazes de ver as forças filisteias retrocedendo, mas não tinham como explicar o motivo dessa retirada. Será que parte do exército de Israel havia planejado um ataque furtivo sem a permissão de Saul? Quem estava faltando? Jonatas e seu escudeiro. Era a segunda vez que Jonatas agia por conta própria, e é provável que irritasse Saul saber que o filho era tão independente. Ao estudar, igreja, um pouco mais sobre a vida de Saul, nós encontramos cada vez mais evidências de que ele era obcecado pelo controle. Ele invejava, igreja, o sucesso de outros. Suspeitava de qualquer estratégia que ele próprio não tivesse criado, ou pelo menos aprovado. E era impiedoso quando se tratava de remover pessoas que desafiavam sua liderança ou que tornavam clara sua insensatez. Aqui no versículo 16, vai dizer que as sentinelas de Saul relataram a fuga dos filisteus e o fato de que, na sua confusão, eles atacavam seus próprios companheiros, se derramavam. Literalmente, igreja, significa moviam-se de um lado para o outro. Saul, ele ordenou a vinda da arca de Deus, lá no versículo 18. Já no versículo 19, ele vai falar: retira a tua mão. Irmãos, essa frase, retira a tua mão, ela vai se referir ao uso do urim e do tumim. Existia algo chamado éfode sacerdotal. Ele continha um bolso no qual era guardado o urim e o tumim, que eram pequenos objetos religiosos usados para determinar, ao lançar a sorte, a vontade de Deus. Esses pequenos objetos eram retirados do éfode de linho. Igreja, esse éfode era uma espécie de colete usado pelo sacerdote e eram usados para determinar a vontade de Deus. Saul estava apressando a formalidade de obter uma resposta de Deus para que ele pudesse se apressar e entrar na batalha, aproveitando a confusão dos filisteus.
Então aqui, igreja, nós vamos ver o quê? Que era bem possível que Saul ele estivesse planejando levar a arca para o campo de batalha com o exército. Uma tática imprudente que só havia trazido julgamento no tempo de Eli. Enquanto isso, o sacerdote poderia usar a estola para determinar a vontade de Deus naquela situação. Porém, o sacerdote nem sequer teve a chance de descobrir qual era a vontade de Deus. Pois assim que Saul ouviu o barulho da batalha aumentando, ele interrompeu os procedimentos religiosos e tomou a sua decisão. Mais uma vez, igreja, a impaciência e a autoconfiança de Saul vai nos mostrar que eram os sentimentos mais fortes que ele tinha. E ele agiu sem saber qual era a vontade de Deus e sem receber a bênção do Senhor. Lá em Deuteronômios, capítulo 20, versículo 4 e 5, vai nos dizer: Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre? Então aqui nós vamos ver que quem vai com o homem à peleja é o Senhor. É o Senhor que vai com a peleja, que vai na peleja conosco, convosco. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer. Então, igreja, Saul ele não teve essa paciência. Saul ele não esperou vir do Senhor. Ele estava terrivelmente ansioso para provar que era um soldado tão competente quanto Jonathan. E seu desejo era mais ardente, né? O seu desejo mais ardente, igreja, era de vingar-se dos seus inimigos, tá? Então Saul ele se apressou ao campo de batalha espiritualmente despreparado, não para honrar a Deus, mas para cumprir os seus próprios objetivos. E aí, igreja, quando Saul e seu exército eles se deslocaram em direção à batalha, receberam reforços dos israelitas que haviam desertado para o acampamento inimigo, lá no versículo 21. E dos homens que haviam fugido do combate, se escondido, lá no verso 22. Ficamos imaginando que tipo de soldado eram esses desistentes e como se saíram na batalha. O fato de Saul ter aceitado esses homens de volta pode indicar que estavam confiando em seu exército e não no Senhor. 600 soldados não constituem um grande exército, igreja. De modo que ele recebeu de bom grado até os mais fracos dos homens que quisessem voltar. No entanto, igreja, em poucas horas, Saul ele estaria disposto a matar o próprio filho por haver comido um pouco de mel e quebrado o voto insensato do pai. O desequilíbrio emocional de Saul e seu raciocínio contrário apareciam repetidamente e causaram grandes estragos em seu reino. Um dia ele avançava impetuosamente, como um cavalo. No dia seguinte, igreja, ele empacava feito uma mula. Vamos ler lá Salmos 32:9. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Salmos capítulo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. E Saul estava exatamente dessa maneira. Em um dia, ele era forte e rápido como um cavalo. E no dia seguinte, igreja, ele empacava feito uma mula. Misericórdia. Não foi Saul, igreja, com seu exército que venceu a batalha, mas foi o Senhor que usou Jonatas e seu escudeiro. Igreja, o exército israelita perseguiu os filisteus pelos quase 20 quilômetros de Miquimás até Bet-Aven. E o Senhor os capacitou a derrotar o inimigo. Aleluia! Glória a Deus, igreja! Foi o Senhor que deu a vitória para aquele povo. Não por Saul, mas porque Jonatas e seu escudeiro, eles foram aliviados pelo Senhor.
Igreja, o exército de Saul havia entrado na batalha tão tarde e os homens estavam tão fracos e tão famintos que não conseguiram obter uma vitória decisiva. Uma das marcas do verdadeiro líder é saber quando agir, e Saul havia perdido tempo assistindo a batalha de longe em vez de buscar a vontade do Senhor. Então, para recapitular esses versículos que nós lemos hoje, o que nós aprendemos foi que a vitória e a confusão dos filisteus eram vistas em todo o vale de Gibeá, onde Saul ordenou uma contagem das suas tropas para ver quem estava faltando. Então foi descoberta a falta de Jonatas e de seu escudeiro, né? Nós vamos ver lá no versículo 17. Aias recebeu a ordem de trazer o que, igreja? A arca do Senhor e de buscar orientações divinas. Mas visto que o tumulto no acampamento filisteu era visivelmente completo, Saul lhe ordenou o quê? Tire a sua mão, né? Então Saul e suas forças, eles marcharam, né? Acompanhados por aqueles que haviam dispersado anteriormente, né? Aqueles que já tinham desertado anteriormente, embora eles teriam ficado o quê? Eles tinham ficado tremido, com medo, né? Eles estavam com medo, mas eles resolveram seguir ali Saul quando ele foi para aquela batalha. Diz o versículo 23 o seguinte, ó. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven, que significa, igreja, literalmente, além de Bet-Aven. Bet-Aven estava a oeste de Miquimais, em direção à região dos filisteus. Então, igreja, nós vamos ver o quê? Que Jonatas, ele era evidentemente um homem piedoso, pois o Senhor, ele deu a Jonatas e a seu escudeiro o quê? A vitória sobre os filisteus. E nesses outros versículos que nós vamos ter mais à frente, nós vamos ver que Saul, ele foi apenas um espectador. Glória a Deus, aleluia. Eu espero que você, meu irmão, tenha entendido, tenha compreendido um pouco mais acerca da palavra do Senhor, né? Que ali, naquela batalha, Saul, ele vai ver o alvoroço dos filisteus, vai levar ali os seus soldados, aqueles que ainda estavam com ele, para subir no arraial, para poder enfrentar, né? Para poder pelejar contra os filisteus, e aí o Senhor vai livrar a Israel naquele dia, né? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que você seja abençoado, meu irmão, que hoje você possa usar essa palavra aí, tendo confiança no Senhor. Não faça como Saul, ele não confiou mais uma vez no Senhor, não esperou para ouvir aquilo que o Senhor tinha para ele naquele momento decisivo. Saul decidiu por todo um povo, né? Há decisões nossas que podem afetar a outras pessoas. Então nós temos que vigiar, né? Orai e vigiai. Que você, né, possa estar sempre vigilante, que eu possa estar sempre vigilante na presença do Senhor Jesus. Amém? Sinta-se abençoado nesse dia. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo áudio. Um forte abraço, meu irmão. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Amém? Glória a Deus.